representante, delegado, da Aliança das Esferas, Libertação Mundial. Nota do tradutor. Recentemente Corey publicou uma mensagem no Twitter confirmando o recebimento de um relatório do Tenente Coronel Gonzalez sobre a visita, realizada por ambos, à colônia do ICC em Marte. Afirmou também que irá publicar muito em breve ele mesmo o seu relatório detalhado sobre o que recebeu de Gonzalez. Enquanto aguardamos, segue uma postagem do Dr. Sala de 28 de junho de 2015. Escrito por Dr. Michael Sala em 28 de junho de 2015. Ao longo dos últimos meses tem havido incríveis alegações sobre vários programas espaciais secretos, intervenção extraterrestre e futuros derrames junto ao público de grandes quantidades de documentos que levem a julgamentos aqueles que cometeram crimes contra a humanidade. Até o momento, nenhuma prova física ou documentos foram oferecidos para substanciar essas afirmações, no entanto há um conjunto de indícios convincentes que apoiam as mesmas. Estes indícios tornam muito possível que a humanidade, em breve presencie a divulgação maciça de documentos que denunciem os programas espaciais secretos, juntamente com a existência de vida extraterrestre, seguido logo depois por julgamentos por crimes de guerra nos moldes dos de Nuremberg. Em 30 de maio, Corey Goddard afirmou ter recebido aval tanto do PES Aliança como da Aliança das Esferas para revelar publicamente a verdade sobre o lado mais sombrio do tráfico e da exploração de seres humanos por programas espaciais secretos. God revelou em grande detalhe essas práticas e as organizações responsáveis por elas. Estas divulgações perturbadoras foram seguidas logo depois por uma série de reuniões entre 05 e 09 de junho de 2015, envolvendo os principais participantes de diferentes programas espaciais secretos, que discutiram maneiras de minimizar as hostilidades armadas em grande escala, enquanto a humanidade está sendo preparada para a verdade sobre a existência destes programas e a existência de vida extraterrestre. God disse que participou destas reuniões como delegado da Aliança das Esferas e foi acompanhado por um tenente-coronel Gonzalez, pseudônimo, que era o delegado do PES Aliança. Na terceira reunião envolvendo um comitê de 200 e outras elites globais, realizada em 9 de junho, apenas 2 dias antes da reunião de 2015 do Grupo Bilderberg, uma oferta extraordinária foi feita. O Comitê de 200 queria começar um programa de divulgação limitada e a partir de novembro de 2015 e obter anistia legal por 50 anos para os responsáveis pelos crimes. A oferta foi recusada e revela o grande medo que as elites globais têm de serem expostas e processadas por seus papéis no tráfico de pessoas e trabalho escravo. Posteriormente, uma oferta foi feita por um dos programas espaciais secretos ligado às elites globais, chamado de CCI, Conglomerado Corporativo Interplanetário ICC, Interplanetary Corporate Conglomerate, para permitir uma visita de inspeção a uma de suas instalações em Marte. A oferta foi feita de modo a refutar as acusações de que o trabalho escravo é usado nas instalações do CCI-ICC. Após os termos e condições para a viagem de inspeção terem sido acordados, God e Gonzalez viajaram a Marte em 20 de junho. God publicou seu relatório da turnê 2 dias depois, fundamentando as acusações de que trabalho escravo é efetivamente utilizado, e a instalação dirigida por um comandante megalomaníaco que subverteu todos os acordos para esta visita de inspeção e aprisionou os visitantes. Todo o grupo de God e Gonzalez. Os acontecimentos recentes fornecem provas circunstanciais apoiando as alegações de God que as elites globais estão muito preocupadas com maciças liberações de documentos que revelem programas espaciais secretos e crimes cometidos nestes programas que levem a prisões e julgamentos por crimes de guerra como os de Nuremberg. É importante ressaltar que provas circunstanciais são admissíveis nos tribunais onde provas concretas não estejam disponíveis. A prova circunstancial, juntamente com o testemunho ocular direto, como dado por Corey Goddard, é suficiente para convencer os jurados de culpa ou inocência. Em casos assim, é importante considerar este tipo de provas em relação às reivindicações de God.
A primeira evidência circunstancial a considerar é que em 15 de junho, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu um passo importante na aprovação de um projeto que fornece proteção legal para a mineração no espaço por corporações americanas que estabeleçam operações fora do planeta Terra. A Lei de Exploração e Aproveitamento de Recursos no Espaço irá proteger corporações da interferência prejudicial e desencorajar as barreiras governamentais nestas operações espaciais. Se, eventualmente, assinada pelo presidente Obama, os proprietários e gerentes de operações de mineração no espaço poderiam estar protegidos, sob a lei federal dos Estados Unidos, de organizações internacionais, como o Tribunal Penal Internacional de investigá-los pelo uso de trabalho escravo e outros crimes contra a humanidade. Tais acusações teriam de ser julgadas em tribunais distritais dos Estados Unidos e nos District Courts, que não são o local adequado para isso. Os juízes e júris em tribunais distritais dos Estados Unidos podem ser mais facilmente influenciados do que, por exemplo, os do Tribunal Penal Internacional. O momento deste projeto de lei levanta a possibilidade de que ele é orquestrado por uma elite corporativa global preocupada com o iminente processo criminal por operações, passadas e atuais, de mineração no espaço. A Lei de Exploração e Aproveitamento de Recursos no Espaço é prova circunstancial convincente da alegação de God de que julgamentos por crimes contra a humanidade estão sendo secretamente preparados. A segunda evidência circunstancial é a notícia de 04 de junho que até 4 milhões de funcionários públicos federais dos Estados Unidos tiveram seus arquivos de pessoal invadidos por uma fonte desconhecida. Estimativas mais recentes são de que a pirataria hacking na verdade alcançou até 18 milhões de arquivos de pessoal e não 4 milhões, e vem acontecendo desde a década de 1980. Estes incidentes de hacking envolvem a captação de extensa informação sobre as finanças de indivíduos, obtidas pelo governo em avaliações, entrevistas, análises, levantamentos, ética de segurança, para a liberação/permissão destes indivíduos para terem acesso a diversos níveis de informações confidenciais governamentais. Enquanto a maior parte dos meios de comunicação se concentra no fato de que tais informações possam ser utilizadas para fins de chantagem por parte de agências de espionagem estrangeiras, o que deve também ser considerado é que é exatamente este tipo de informação pessoal que seria necessária em uma investigação de indivíduos que podem estar envolvidos em operações fora do planeta, que usa trabalho escravo ou comete crimes contra a humanidade. A pirataria é prova circunstancial convincente adicional que apoia as alegações de God que julgamentos estão preparados para responsabilizar indivíduos por crimes cometidos em programas espaciais secretos. A terceira evidência a considerar é que em 11 de junho de 2015, a Sociedade Interplanetária Britânica British Interplanetary Society iniciou uma reunião de 2 dias sobre como derrubar uma ditadura em Marte ou to overthrow a Martian dictatorship, de acordo com uma reportagem na BBC. A reunião pressupunha uma colônia em Marte governada por um ditador cruel em uma sociedade futurista controlada por uma corporação. O ditador precisava ser derrubado sem que a colônia fosse destruída. De acordo com o autor do artigo da BBC, publicado em 22 de junho, Richard Bollingham, o encontro reuniu 30 proeminentes cientistas, engenheiros e filósofos que levaram a sério suas tarefas. A Sociedade Interplanetária Britânica fica a apenas 2 quarteirões de distância da sede londrina do Serviço de Segurança da Grã-Bretanha, o MI6, insinuando assim apoio oficial para a reunião. As semelhanças entre os contextos discutidos na reunião da Sociedade Interplanetária Britânica em 11 e 12 de junho, e os relatórios de 22 de junho de God e Bollingham, sugerem que figuras-chave na comunidade científica da Grã-Bretanha estão se preparando para futuras divulgações sobre colônias secretas em Marte e em outros lugares, colônias estas operadas como ditaduras corporativas por tiranos megalomaníacos que maltratam os trabalhadores. Como remover esses ditadores nas colônias em Marte sem que pessoas sejam mortas ou instalações valiosas sejam destruídas é um problema que aqueles que tomam as decisões políticas nas sociedades terão em breve que enfrentar. Mais uma vez, esta é uma evidência circunstancial convincente apoiando a alegação de God de crimes contra a humanidade cometidos em programas espaciais secretos.
Finalmente, Godfrey afirma que estamos prestes a testemunhar um enorme derrame. Ele chama de data dumps e documentos que revelarão a verdade sobre os programas espaciais secretos e abusos criminais que têm ocorrido dentro de alguns deles. Coincidentemente, o WikiLeaks novamente começou a liberar grandes quantidades de documentos do mesmo modo como fazia quando se tornou a sensação da mídia em torno do ano 2000. No início de maio de 2015, depois de um ato de 5 anos, o WikiLeaks restabeleceu sua caixa de recebimento eletrônico anônima para o recebimento de documentos ou informações anônimas de denunciantes ou informantes. Tudo está preparado para uma organização como o WikiLeaks começar a compartilhar/liberar grandes quantidades de documentos, como God alega que vai acontecer. Resumindo, temos indícios convincentes que apoiam as incríveis alegações de God feitas ao longo dos meses de maio e junho. Isso inclui 1. Lei de Exploração e Aproveitamento de Recursos no Espaço, encaminhada em 15 de junho de 2015 para o Congresso para votação, oferecendo proteção legal à elite global, como acima mencionado. 2. A notícia em 04 de junho de 2015, e notícias subsequentes, sobre o hacking de até 18 milhões de registros de funcionários federais e empreiteiros com informações detalhadas de pessoal que poderiam ser usadas em julgamentos. 3. Em 11 e 12 de junho, a reunião da Sociedade Interplanetária Britânica British Interplanetary Society. 4. O ressurgimento do Dropbox do WikiLeaks no início de maio de 2015. Nenhuma destas provas circunstanciais são provas definitivas das alegações de God. No entanto, é evidência convincente na medida em que corrobora o corpo de suas afirmações de que eventos mundiais estão ocorrendo que levarão a futuras divulgações sobre programas espaciais secretos, vida extraterrestre e julgamentos dos responsáveis por crimes contra a humanidade no espaço e na Terra também.